Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa unidade 1 ainda, tá bom? Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre estabilidade atmosférica, né? Quando é que a atmosfera está estável, instável, a importância da temperatura potencial, né? Para a gente determinar essas classes de estabilidade atmosférica. E o que pode ocorrer quando ela está assim mais estável ou instável, tá bom? E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto. E aí eu gostaria de falar para vocês que, no geral, né, a gente falou, é mais comum que o perfil da atmosfera seja qual? A temperatura diminuindo com a altura, certo? Porém, nem sempre isso acontece, tá, gente? Existe uma situação que chama inversão térmica. E isso, pelo próprio nome diz, o perfil de temperatura ele se inverte. Então, ao invés da gente ter, no caso, a temperatura diminuindo com a altura, a gente tem a temperatura aumentando com a altura, né? Que é uma questão que não é muito favorável para os movimentos convectivos, né? Nessas situações, a atmosfera é considerada mais estável, então ocorre pouca mistura. Essas inversões térmicas, elas podem ocorrer de duas formas, ou pelo resfriamento por baixo, ou um aquecimento por cima da camada atmosférica. O que seria isso? O resfriamento por baixo seria, por exemplo, durante a noite a superfície terrestre ela resfria, né, devido à emissão de radiação de onda longa para o espaço. Então, esse resfriamento por baixo poderia ocorrer, por exemplo, durante o período da noite, quando a emissão de radiação de onda longa é intensa e aquela superfície ela resfria mais rapidamente do que o ar acima dela, né? Então a gente ia ter uma camada mais fria e acima uma camada mais quente. Então o perfil de temperatura seria o quê? Temperatura aumentando com a altura. O aquecimento por cima da camada pode estar relacionado com a entrada no sistema frontal como uma frente fria. O ar frio, proveniente da região polar, adentrando ao continente, né, ele vem trocando calor com a superfície. Só que esse ar frio ele é mais denso, mais pesado. Então, quando ele vem se deslocando em direção às latitudes mais baixas, ele empurra o ar quente menos denso para cima. Então, teríamos uma camada de ar frio mais próxima à superfície e acima dela uma camada de ar mais quente. Então, teríamos uma situação em que o perfil de temperatura aumentaria com a altura ao invés de diminuir, tá bom? Nesses dois casos, a gente conhece muito nos livros, né, de micrometeorologia, principalmente o pessoal que trabalha com poluição do ar, trabalha muito com essa questão desses perfis, que a gente conhece como ground-based. Aqui tem uma figura que ilustra, né, de forma mais clara a situação de inversão térmica. A primeira figura de fluxo normal, durante o dia, o sol aquecendo a superfície ali de uma área urbana, né, com suas características e propriedades físicas dos materiais, ou seja, aquela superfície aquece, né, e por condução e convecção aquece o ar acima dela. E aí, à medida que as camadas de ar vão se distanciando da superfície, elas vão ficando mais frias. Nessa situação, a gente teria um perfil mais característico de atmosfera instável, com muita mistura, e você vê que essas pontinhos cinzas aí seriam os poluentes, então eles conseguem dispersar mais facilmente na atmosfera e não ficar confinado próximo da superfície, como é o caso da figura ao lado, né, de inversão térmica, que você vê a coloração do céu indicando o ocaso do sol, né, ou a noite chegando, onde ocorre o resfriamento daquela superfície urbana, né, por emissão de radiação de onda longa. Então, aquela superfície ela resfriaria muito rapidamente, enquanto que a camada de ar ainda acima dela estaria mais quente. Essa camada de ar mais quente acima do ar frio funcionaria como um efeito tampão, inviabilizando essa dispersão dos poluentes, fazendo com que eles ficassem mais confinados próximos da superfície. Então, mais uma característica de atmosfera estável, né? A questão da inversão térmica. Então, a inversão térmica, basicamente, ela não favorece a dispersão dos poluentes ou de qualquer partícula,
né, leve o suficiente, ou vapor d'água, ou fluxo de CO2. Nessas situações de inversão térmica, ela tende a ficar mais próximo da superfície. A gente fala muito em termos de poluição, porque eu acho que é o mais fácil de visualizar, como a gente tem nessa figura aí, tá? Que a gente vê uma grossa camada de poluição, onde esse ar ele não consegue ascender, né, para a atmosfera mais superior, e ele fica ali mais confinado próximo da superfície por conta do efeito tampão, né, daquele ar mais quente acima dele, né, fazendo com que o perfil da atmosfera seja da temperatura aumentar com a altura. Então, isso a gente consegue ver a olho nu, tá? Isso também não é favorável. A gente sabe que ainda existe a prática de queimada na agricultura, então a gente sabe que em regiões que ainda utilizam esse tipo de manejo, a gente consegue ver, principalmente no inverno, né, no início da noite, essa condição de instabilidade. A gente vê a fumaça confinada próximo da superfície, né, que isso aí para a saúde pública não é o ideal, tá bom? Outro pensamento que podemos ter em relação à inversão térmica é quando a gente aplica algum defensivo agrícola, tá? Por pulverização. Nessas condições, os defensivos tendem a ficar mais próximos da superfície, mas ao mesmo tempo pode ser prejudicial porque eles não podem ser dispersados, né? Mas o controle, vamos dizer assim, é maior, porque você consegue manter eles próximos de onde você quer, onde é o seu alvo, que é a superfície da folha, né, superfície foliar ou solo. Em relação ainda às questões dos movimentos atmosféricos, a gente tem que entender aquelas variáveis que eu falei para vocês, né? Por exemplo, a pressão é uma delas, bastante importante. Então, a gente sabe que a pressão atmosférica já foi definida na aula de revisão como sendo, né, a pressão exercida pela camada de ar. Que camada de ar seria essa? Pelos gases atmosféricos, sejam eles gases variáveis ou não variáveis. Tá joia? E a pressão atmosférica tem como unidade de medida o hectopascal, né, o mais comum, mas a gente sabe que pode ser ATM, enfim, outras unidades, como a gente viu na revisão. Então, a pressão atmosférica ela não é constante, tá bom? Ou seja, ela varia no tempo e no espaço, e é isso que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui está o equipamento, né, mais comum, né, que a gente conhece, um dos equipamentos meteorológicos mais antigos, que é o barômetro de mercúrio, no qual a mensuração da pressão ela é baseada no peso da coluna de mercúrio no ponto A ali, né? Então existe essa comparação entre a pressão exercida pela coluna de mercúrio no ponto A e no ponto B seria o peso da coluna atmosférica, né? Que seria representativo da pressão atmosférica. Então aí a gente tem as várias unidades que a gente pode encontrar a pressão descrita, né? Então a gente tem ali no sistema de unidade de Pascal, né? Tem Pascal, as unidades usuais são atmosfera, tá bom? O milibar, a barra, enfim, cada um com as suas respectivas transformações ali de unidades. A massa da atmosfera, a gente pode dizer que ela tem um valor médio, né? E em torno de 5,2 vezes 10 a 18 quilogramas, esse seria a massa total da atmosfera em termos de ar, tá? E a gente obtém esse cálculo através da questão da mensuração do raio da Terra, né? A gente tem ali a pressão, a gravidade, enfim. Mais ou menos é um valor estimado da massa atmosférica, só para vocês terem uma ideia. Em relação ao perfil vertical da pressão, ele é exponencial, tá bom? Temos ali duas figuras, a primeira é a altitude, né, no eixo Y, no eixo X, a pressão em hectopascal, então a gente vê um perfil vertical, ou um perfil exponencial da pressão atmosférica, enquanto que na outra figura a gente tem aquela clássica que a gente já viu na aula de revisão, né, na altitude com a temperatura, o perfil de temperatura. Tá? E aí a gente vê que tem uma característica diferente, como a gente já viu na revisão. Né? Na troposfera, a tendência da temperatura diminui com a altura, enquanto que na estratosfera ela aumenta, na mesosfera ela diminui. Isso tudo por conta
do que se tem, né? Na troposfera seria o aquecimento da superfície, principalmente aquecimento via radiação de onda longa, né? Então, à medida que a gente se distancia daquela superfície, a temperatura vai diminuindo, e a estratosfera é essa inversão de perfil por conta do ozônio, principalmente, tá bom? Então, a quantidade de moléculas dos gases que compõem a atmosfera é maior quanto mais próximos estivermos da superfície, devido principalmente à ação da gravidade, né? Que ela é mais atuante aqui na superfície. Então, sendo assim, se a gente pegar a densidade do ar, ela também decresce com a altura, tá bom? O ar vai ficando mais rarefeito à medida que a gente vai se distanciando da superfície por conta da questão da pressão também. A pressão vai diminuindo, tá bom? E a atuação da força da gravidade também. Aqui a gente tem uma variação do perfil não, tem um perfil horizontal da pressão, que seria a variação espacial da pressão, né? Então a gente vê aqui, talvez para vocês sejam confusos, mas isóbaras são linhas de pressão, né? De mesma pressão. Na escala ao lado, vocês estão vendo desde tonalidades em tons de azul, verde, amarelo, laranja, vermelho, né? O vermelho indicando pressões mais baixas. E aí na meteorologia, a gente, só para vocês terem uma ideia, não precisa adentrar nisso, que isso aí é a parte mais de sinótica, né, da meteorologia, que não é o caso da disciplina, mas vocês estão vendo ali um círculo onde tem uma letra B no meio. O que seria isso? É uma região de baixa pressão, né? Onde a gente vê que as isóbaras elas vão diminuindo, né, de valor, indicando centros de baixa pressão, e ali uma alta pressão. Então, na meteorologia, baixa pressão seria ali regiões no hemisfério sul, né, de ciclone, e a alta pressão ali regiões de anticiclone, tá? Então, a gente tem o sentido horário, né, ou seja, quando a gente tem uma baixa pressão aqui no hemisfério sul, você vê ali o sentido das setas, né, indicativas de vento ali, eles são no sentido que horário, enquanto que o anticiclone é no sentido anti-horário, tá bom? Então a gente vê que essa pressão ela varia, isso aqui não precisa decorar isso não, tá, gente? Da questão de ciclones e anticiclones. É mais para vocês verem que na horizontal ela também varia. Existem regiões de alta pressão, baixa pressão, né? E o exemplo que eu trouxe ali para vocês é sobre o Oceano Atlântico, né? Atlântico Sul. Por quê? Porque existem algumas regiões, vocês vão ver um pouco mais para frente ou em outras disciplinas, que existem zonas de alta pressão mais fixa ao longo do ano, tá bom? A alta do Atlântico Sul, por exemplo, é uma delas. Outra forma da gente provar que a pressão varia espacialmente é a questão das brisas. A brisa terrestre e a brisa marítima. O que seria isso? Por exemplo, o vento, gente, quando eu perguntei lá naquele questionamento, gente, como é que o vento ocorre? Alguns responderam, outros não. O vento, ele ocorre devido à variação, à diferença de temperatura entre superfícies, que consequentemente gera uma diferença de pressão naquelas superfícies, tá? E o vento ele sempre vai de uma alta pressão para uma baixa pressão. Essa é a explicação de como os ventos ocorrem. Então, quem passa as férias na praia ou quem é de região litorânea, é mais fácil de visualizar isso aqui, tá bom? A primeira figura a gente vê aqui, ó, brisa terrestre, tá bom? O que seria essa brisa terrestre? O que acontece à noite? Primeiro, na figura a gente tem duas superfícies distintas. Uma é o continente terrestre, que com suas propriedades físicas, né, referentes à superfície terrestre, que seja gramados, cidades, enfim. Do outro lado a gente tem outro meio, que é o oceano, né, é um líquido, é um fluido com propriedades térmicas diferentes. Os oceanos eles são mais conservativos em termos de temperatura, ou seja, eles demoram mais a aquecer, mas também demoram mais a resfriar, tá bom? Já o continente terrestre não, ele aquece mais rapidamente e resfria mais rapidamente, tá bom? Então o que acontece? Nessa primeira figura da brisa terrestre, a gente tem um centro relativo de alta pressão sobre os continentes
e um centro de baixa pressão sobre os oceanos. Por quê? Porque durante a noite inicia-se o processo de perda de calor por radiação de onda longa. Então, quem é que vai resfriar mais rapidamente? O continente terrestre ou o oceano? O continente terrestre, né? Como eu falei para vocês, pelas propriedades físicas. Aí vocês dão uma olhada no termômetro que tem na figura, né? Então, a superfície terrestre está mais fria do que os oceanos. Então, vai se gerar uma alta pressão, tá? Sobre a superfície terrestre e uma baixa pressão sobre os oceanos. Lembrando que por que é baixa pressão? Porque o oceano está mais quente, o ar quente ele é mais leve e menos denso, ou seja, menos denso, menor pressão, tá bom? Já o ar frio ele é mais pesado, mais denso, então você tem um sisteminha de alta pressão. E a brisa ela está no sentido do quê? Continente terrestre para o oceano, por isso que ela chama brisa terrestre, é oriunda do continente terrestre. Tá? E ela sopra nessa direção, o vento, porque ele vai sempre de uma direção de centro de alta pressão para um de baixa pressão, tá bom? Já durante o dia, na outra figura, a gente tem uma inversão, né, desse vento, ou seja, a inversão desses centros de pressão diferentes, tá bom? Porque durante o dia começa a insolação solar, radiação solar incidir nas duas superfícies. Quem vai aquecer mais rápido? Continente terrestre ou oceano? Vai aquecer mais rápido o continente terrestre, né? Pela sua questão de conservação, o oceano é mais conservativo. Então, o continente terrestre aquece, o ar fica mais quente, menos denso e se forma uma região de baixa pressão, enquanto que sobre os oceanos, o que acontece? O ar está mais frio, mais denso, uma região de alta pressão. E aí a brisa se inverte, né? Ela vai vir do sentido do oceano para o continente, por isso que chama brisa marítima. Tá? Então, vocês podem perceber nesses dois exemplos que nessas regiões próximas do oceano, de grandes corpos d'água, todos os dias você tem essa inversão de brisa, tá bom? Por quê? Devido à diferença de pressão, né? As pressões se invertem ao longo do dia nessas regiões. Então, mostra que, por exemplo, a pressão varia espacialmente ao longo do dia. Então, no espaço e no tempo. Tá bom? As duas figurinhas abaixo, elas só reforçam o que eu acabei de falar, né? Durante o dia, brisa marítima, ou seja, você está vendo o barquinho, a vela, vindo do oceano em direção à superfície terrestre, e durante a noite o barquinho indo em direção ao oceano. Por quê? Porque em muitas regiões ainda pesqueiras que utilizam esse tipo de embarcação, por exemplo, lá em Maceió usa-se muito ainda jangada, que é a vela. Os pescadores, eles geralmente saem antes do nascer do sol, 4h30 da manhã, 5h30 da manhã. Por quê? Não é porque o pescador gosta de acordar cedo, enfim, quer ir logo cedo para o mar. Não, é porque ele pega a brisa terrestre, né? Durante a noite ainda, porque o sol não nasceu. Então, a brisa empurra aquela embarcação para dentro do oceano, porque ele vai pescar lá mais para o alto mar. Não faz sentido ele, com uma embarcação sem motor, tentar, né, remar contra a maré e contra o vento. É muito mais difícil. Então, a brisa auxilia ele ir para a pescaria e ele geralmente retorna, né, no período ainda do dia, para aproveitar a brisa, o que? Nesse caso aí, a marítima, né, que está soprando do oceano em direção ao continente terrestre, tá bom? São exemplos. Outra forma de a gente enxergar que a pressão atmosférica ela varia espacialmente é a distribuição de pressão, se a gente for observar ao longo, né, do nosso globo. A gente tem o quê? Que na região 0 de latitude, que vocês estão vendo ali, ó, latitude 0, 30, 60, né, em altas latitudes, a pressão ela varia. O B representativo de baixa pressão, o A de alta pressão, tá bom? Então, o que acontece? A região equatorial é uma região que a gente já sabe devido a relações astronômicas Terra-Sol, de alta incidência de radiação ao longo do ano inteiro, né? É a região onde você tem maior incidência de radiação no planeta.
Então, são regiões que formam centros de baixa pressão, porque são regiões quentes de ar menos denso, tá bom? Regiões de baixa pressão. Já as latitudes de 30 graus, né, que vocês vão ver depois, talvez em outras disciplinas, o porquê disso, são regiões comumente de alta pressão, de anticiclones, no caso aqui no hemisfério sul, tá bom? Ou seja, regiões de baixa pressão, gente, ela favorecem o quê? A ascensão do ar, o ar é mais quente, ele tem a questão da flutuabilidade, então são regiões geralmente mais chuvosas, que é a região do Equador. Já as regiões de alta pressão são regiões o quê? De inibição de movimentos ascendentes, ou seja, não há formação muito de chuvas. Então essas altas pressões geralmente são regiões mais secas, tá bom? E aí vocês vão ver depois para frente quando a gente tratar de mudanças climáticas. Então essas latitudes elas têm variações e aí ela alterna depois, né, nas latitudes de 60 graus, regiões de baixa pressão e nas altas latitudes, nos polos, alta pressão, tá bom? Então a gente tem essa variação aí, essa alternância de regiões de alta e baixa pressão. E aí isso configura muita coisa no nosso planeta. Por exemplo, geralmente as altas latitudes são regiões secas devido à presença de quê? Das altas pressões, né, que inibem, elas são regiões de divergência, inibe a convecção, inibe a formação de nuvem, ou seja, precipitação, tá? Latitudes médias, né, que é próximo ali, 60 graus, são regiões mais chuvosas, enquanto que as altas subtropicais são regiões mais secas e o Equador bastante chuvoso. Então essa figura aí mostra, né, a imagem da precipitação, a média anual de precipitação, ali uma climatologia de 1988 a 96. Então a gente vê que as regiões mais chuvosas, elas estão correspondentes às regiões de baixa pressão. Que acaba configurando algumas coisas. Por exemplo, geralmente as regiões mais chuvosas, elas estão do lado leste dos continentes, porém do lado oeste dos oceanos, tá bom? E os desertos estão, se vocês olharem nas setas azuis, todos os desertos, eles estão do lado oeste dos continentes, que representa o lado leste dos oceanos, tá? Isso tudo por conta das questões das altas pressões. Aqui a gente tem uma variação, um gráfico mostrando a variação diária da pressão atmosférica, que é o que a gente chama de maré barométrica, mostrando que ao longo de um dia, né, a pressão ela adquire valores de alta e baixa, de mínimos e máximos, né? Porque a pressão está muito relacionada com a temperatura, que consequentemente está relacionada com a incidência de radiação solar. Então tudo isso varia, né, ao longo do dia e consequentemente a pressão também. Outra figura que exemplifica essa variação temporal da pressão atmosférica são as épocas na escala mais sazonal, né, que são as estações do ano. Temos ali duas figuras que representam o regime das monções, né, que são as chuvas nessa região. Então a gente tem região de inverno, ou período de inverno e período de verão, tá bom? Então a gente vê que no inverno existe um centro de alta pressão ali sobre a Ásia, né? E regiões de baixa pressão, onde? Ali próximo à Oceania, né, Austrália, e na porção mais sul da África. Então, o vento se movimenta em que sentido? De uma alta para uma baixa, tá? Então, você tem essa movimentação atmosférica nesse sentido, tá bom? Centros de alta pressão, de uma alta para uma baixa. No verão, esses centros se invertem, vocês perceberam, né? Então, você tem a direção das massas de ar se invertendo, tá bom? Então isso tudo, não precisa decorar o que são monções, isso tudo não, é só para vocês observarem que as massas de ar, elas se movimentam, né, e a pressão, ela é muito importante em relação a isso, porque sempre vai de uma alta para uma baixa pressão. Segundo a lei barométrica, né, existem algumas explicações do perfil vertical da pressão atmosférica, tá? E aí a gente tem ali uma figurinha ilustrando isso,
né? A atmosfera exerce uma força de pressão ascendente no fundo da parcela e uma força de pressão descendente no topo da parcela. Essa força resultante é chamada de força de gradiente de pressão, tá bom? Então, esse gradiente de pressão, ele dita muito a questão dos movimentos, né, atmosféricos, como a gente falou, né, sempre fluindo do alta para baixo, e no caso, na vertical, a questão da flutuabilidade, né? Então, para que a parcela esteja em equilíbrio, o peso dela deve equilibrar a força de gradiente de pressão, né, que tem a ver com a gravidade também, que puxa para baixo. Bom, então a questão da flutuabilidade, que eu já falei aqui para vocês, é o seguinte: para ela ascender, ela tem que vencer, né, essa questão da gravidade, é o peso que puxa ela para baixo. Tá bom? Ela tem que ser menos densa para poder subir. Em termos de ainda a questão da lei barométrica, né, que a gente vê ali pequenas flutuações na inclinação da figura, geralmente são causadas por variações de temperatura com altitude, que a gente acaba negligenciando na nossa derivação. Se a gente pegar realmente aquela curva ali exponencial, ela não é reta completa, né? Mas ela tem a inclinaçãozinha que a gente acaba desprezando, né, fisicamente. Em relação à lei barométrica, a gente tem a lei de Dalton, que vocês já devem ter visto na disciplina do professor Hamakawa, tá? Que fala o seguinte: a pressão total do sistema de gases e vapor será a soma da pressão parcial dos gases individualmente. Isso aí a gente vê muito em psicometria, tá bom? A gente tem ali 5 recipientes, né? Os primeiros recipientes, o primeiro tem nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono e vapor d'água, tá? Qual é a pressão no primeiro recipiente? Pressão exercida pelo nitrogênio. A pressão no segundo recipiente, que é o recipiente B, vermelho, a pressão exercida pelo oxigênio. Se a gente juntar isso tudo para saber qual é a pressão atmosférica, que é isso, essa é a definição de pressão. Então, a pressão atmosférica, na verdade, é a pressão exercida por todos os gases, sejam eles variáveis ou não variáveis, sejam eles também, a gente pode falar do ar seco e do ar úmido, tá bom? Essa é a pressão atmosférica. Então, admitindo que a atmosfera funciona como um gás ideal, ou seja, ela, né, como o slide anterior mostrou, ela tem essa característica, então a soma ali da pressão atmosférica é a pressão parcial de todos os seus constituintes. Os movimentos em um fluido, né, que é a questão do movimento atmosférico, do estado de equilíbrio, a gente tem a questão da dinâmica dos fluidos, que eu já falei para vocês, que os movimentos atmosféricos, a meteorologia vinha, né, oriunda de toda a parte de dinâmica dos fluidos, tá bom? Que é um estudo de como é realizada essa perturbação resultando em movimento. Ora pela termodinâmica, ora por distúrbios mecânicos, né? Das razões pelas quais certas trajetórias fluidas se desenvolvem e de como situações de equilíbrio são alcançadas. Então, esse é o estudo da dinâmica dos fluidos. E por que a gente fala isso? Porque a atmosfera é um fluido, gente. O ar é um fluido. Então, ele respeita as leis da dinâmica dos fluidos, né? Então, a gente pode ter movimentos na atmosfera que sejam oriundos da termodinâmica, que a gente já viu aqui, do aquecimento, da diferença de temperatura, da diferença de pressão, ou por perturbações mecânicas, né? Que nesse caso poderia ser, por exemplo, o vento, né? Uma cadeia de montanha que faz com que o ar ascenda, enfim. Os movimentos da atmosfera, eles ocorrem em um espectro muito amplo, né, na escala de tempo e espaço, desde os movimentos aleatórios das moléculas individuais até a circulação média zonal, que envolve a atmosfera inteira. É a questão que a gente abordou no início da disciplina, quando a gente categorizou a micrometeorologia. Né, você tem desde pequenas escalas espaciais e temporais até escalas macro, meso, né, e global.
As leis básicas da dinâmica dos fluidos, elas descrevem todo o espectro dos movimentos atmosféricos, com exceção dos movimentos moleculares, tá bom? Que não há solução geral para as equações que descrevem essas leis, tá bom? A gente vai falar muito sobre isso. Então, os movimentos moleculares são aqueles que ocorrem muito próximo da superfície, né, em milímetros. É o ar que está realmente em contato, ali é bem micrometeorologia, né? A gente tem ali movimentos moleculares, tá? Que a dinâmica dos fluidos ela não contempla. A questão das equações, quando a gente entra em termos de matemática e física para entender os movimentos atmosféricos, essas equações, elas, vocês vão ver, elas ao longo do tempo foram sendo simplificadas e formuladas de uma maneira mais fácil para poder isolar os movimentos de interesse, né? Na época que não havia o advento da computação, né? Isso era feito à mão, por cálculos, então isso inviabilizava muito a previsão, por exemplo, do tempo, a previsão de movimentos atmosféricos. Agora, com a computação, né, os cálculos são feitos mais rapidamente, então isso tudo, supercomputadores conseguem calcular isso muito bem, né? Não precisa nem ser um supercomputador, o computador da gente, dependendo da derivação e integração, já que faz isso tudo, né? O conceito de movimento, ele está baseado nas informações observacionais de que a posição dos objetos mudam com o tempo, não é isso? Então, o objeto ele só está em movimento se ele tem uma alteração na sua velocidade, na sua aceleração, tá? Para discutir o movimento de qualquer corpo ou parcela de ar quantitativamente, necessitamos de sistemas formais para detectar essa mudança de posição, tá? Então, antes de estabelecer um sistema de coordenadas, devemos estabelecer um sistema de referência que possamos usar como base para as nossas medidas. E aqui, geralmente, na meteorologia, o corpo de referência é a Terra, tá bom? A gente não está trabalhando com astronomia, então a gente não está levando como consideração o centro do universo, que é o Sol, tá? A gente leva como ponto referencial a Terra para os nossos movimentos, tá bom? A primeira lei de Newton, ela fala o seguinte: existem sistemas de referência nos quais um corpo, não interagindo com qualquer outro corpo, permanecerá em repouso ou em movimento uniforme se inicialmente possuía tal movimento. É a questão do sistema inicial. Então, como é que a gente sabe se um sistema está se movendo ou não? Existe um referencial. É a mesma coisa que quando a gente fala que o carro está acelerando ou não, tá? Existe um referencial. Se você está fora do carro e você vê um carro passar, ele está se movimentando em relação a quem? A você. Você é o ponto fixo, né? Você é o corpo de referência. Então você diz, olha, o carro está se deslocando. Quando você está dentro do carro, qual é o sistema de referência? É algo externo. Você vai movimentar algo lá fora pela janela do carro. Então é mais ou menos isso que eu quero falar para vocês, entenderam? E no nosso caso aqui a gente vai usar a Terra como sistema de referência. Então, em termos de inércia, de movimentação, para a gente saber se uma partícula, por exemplo, um vapor d'água ele está se movimentando ou não na atmosfera, a gente tem que levar em consideração, né, os eixos, o sistema de coordenada, tá? O termo inércia vem do fato de que as expressões das leis físicas da inércia tomam sua forma mais simples em tal sistema de coordenadas, né? Se nenhuma força atua sobre o corpo, ele não experimentará aceleração, então ele não vai se movimentar. Então, se a gente supor um sistema inercial composto, né, de um corpo de referência e um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, x, y, z, para vocês eu sei que era o mais comum, né, vocês verem o sistema ali, x, z, né, que seria o y invertido. Mas a gente tem que entender o seguinte, que agora a gente está lidando com um sistema de coordenadas ortogonais, porque a gente está em 3 dimensões, tá? Ele é tridimensional. Porque se você for imaginar uma parcela de ar na atmosfera, ela se move na horizontal, né, como a gente falou,
Na vertical, então em X, em Z, mas também ela rotaciona, né? Isso por isso que existem os vórtices, tá? Então, há esse movimento também do eixo ali em relação a Y, né? Que é as nossas 3 dimensões, tá? Então, se a gente adotar ali o X, né? Você está vendo ali, se tiver inércia é porque não está se movimentando em nenhuma direção, especialmente ali se a posição do corpo não está interagindo com qualquer outro corpo, é denotado por X. Então, deve ser verdade nesse sistema inercial que, né, você tem a derivada ali de X ao longo do tempo, se ele não está se movimentando, X é igual a zero, não há aceleração, né? Não pirem nisso aqui, tá, gente? É só para vocês terem ideia, né, da questão dos movimentos atmosféricos, que eles ocorrem em 3 dimensões e a gente precisa ter essa consciência. Não se desesperem com as matrizes, as equações, enfim. É só para entender pelo menos cada termo, tá bom? Então, aqui agora, a gente vai transformar aquele sistema, né, num outro sistema de coordenada cartesiana, né, com as relações ainda ali sempre envolvendo x, y, z. Então, ali a gente tem matrizes, né? Vocês lembram da matemática? Tá? E aí, essas equações, elas vão sendo reformuladas, vão sendo modificadas, tá? Para um novo sistema, que também é inercial, porque a aceleração não ocorre na ausência de forças, né? A gente só acelera um corpo se tem alguma força atuante naquele corpo e dominante, né? Senão ele fica em repouso. Então, em termos de sistemas de coordenadas, a gente vai, né, derivando, resolvendo essas equações, que a gente fala o seguinte: nesse sistema o corpo aparece sendo acelerado, mesmo quando não há forças atuando sobre ele. Esse sistema que gira não é inercial, tá? Porque se ele se movimenta em qualquer daquelas direções x, y, z, ele não é inercial. E é interessante a gente falar isso, porque existem na atmosfera duas forças que a gente chama de forças aparentes, tá? Que acabam surgindo ali acima na equação, que é a força de Coriolis, tá? E uma segunda força, que é a força centrífuga, tá? Essas forças, elas são perfeitamente reais e observáveis para um observador girando com o sistema, ou seja, se ele está dentro do sistema X, como se fosse dentro do carro, como se fosse a gente dentro da Terra, tá? A gente tem como ver isso. Elas também podem ser chamadas de forças aparentes, porque não são devidas a interações com outros corpos. Então, elas são aparentes. Então, o que seria a força de Coriolis e a força centrífuga? A força de Coriolis está expressada ali nesses dois os globinhos que estão aparecendo primeiro, a figura A e B. Tá? A força de Coriolis é uma força imaginária, né? Vamos dizer assim, ela atua desviando os movimentos, né? No sentido horário no hemisfério norte e no sentido anti-horário no hemisfério sul, tá? Essa força é muito importante, que foi ela, né, que foi a prova de que, por exemplo, se não existisse a força de Coriolis, quando vocês vão estudar em algum momento a questão do modelo unicelular de movimento atmosférico, tá? Nesse movimento, se a gente não considerasse a força de Coriolis, os ventos só soprariam da direção norte-sul, e na verdade os ventos são de origem leste, né? Então, a força de Coriolis, ela desvia justamente esse movimento do vento, que iria, por exemplo, de uma alta pressão para uma baixa. Ele ia seguir só no sentido norte-sul. Mas devido à força de Coriolis, ele desvia esses movimentos no sentido horário no hemisfério norte e anti-horário no hemisfério sul, tá? A força centrífuga, né, que tem a ver com o movimento de rotação da Terra, porque a Terra não é estática, por isso que tem a força de Coriolis e a força centrífuga, né? Então a Terra ela tem um movimento de translação ao redor do Sol e o de rotação em relação ao seu próprio eixo.
Então, a partir do momento que ela se movimenta, a gente tem a atuação da força centrífuga, né? Aquela que joga o corpo ali para fora do movimento. Então, para aplicar a mecânica newtoniana, a gente deve encontrar um sistema inercial que possa determinar a diferença entre acelerações reais e aquela que resulta da transformação de coordenadas. Então, para a gente saber se uma partícula está se movendo na atmosfera, a gente tem que ter um referencial, e esse é o sistema inercial. Então, geralmente a gente supõe que existe um sistema inercial em algum lugar do espaço, que escolhendo um sistema de referência baseado em estrelas, né, se dará um sistema inercial. Mesmo fazendo essa suposição, temos que considerar a rotação da Terra, né, em relação a esse sistema inercial. Se a gente quiser estudar os movimentos da atmosfera em um sistema de coordenada que usa a Terra como sistema de coordenada de referência. Então, a gente, por mais que utilize a referência, a gente tem que saber que a Terra gira, que a gente tem a atuação da força de Coriolis e da força centrífuga. Tá bom? A força de gravidade, que vocês já conhecem mais, né? Essa força que que joga todo o corpo para baixo, né? Que puxa a gente devido à questão do núcleo da Terra, né? Para próximo da superfície, por isso que a gente não flutua. A gravidade ela diminui com a altura, né? Por isso que os astronautas lá flutuam, enfim. Então ela é uma força também atuante nos movimentos da atmosfera, tá? Então a gente tem a gravidade efetiva, que atua para baixo, na direção vertical real do observador, que no caso, o nosso referencial é a Terra, então a gente tem o sistema gravitacional da Terra, tá? A ação dessa força sobre uma partícula de massa unitária dependerá da distância ao centro de massa do planeta, ou seja, qual distância você está do centro do planeta, por isso que fala, né? Quanto mais próximo do centro do planeta, maior a força de gravidade, tá? Mas essa gravidade ela não é constante, ela varia espacialmente. Quando você muda de latitude, por exemplo, vocês sabiam disso? Ocorre mudança na gravidade, né? Que incide sobre a força centrífuga, sendo ali o raio máximo no Equador e nulo próximo aos polos. E com a altitude também, devido à alteração de distância do centro de massa, aí você altera a gravidade, o valor da gravidade. A magnitude dessas forças, né, de gradiente de pressão, é inversamente proporcional à distância entre as isóbaras, lembrando que isóbaras são linhas de mesma pressão, tá? Quanto mais próximas essas linhas, essas isóbaras, mais intensa é a força, tá? Em termos de direção, elas estão sempre direcionadas para a pressão mais baixa, tá? O vento geostrófico, que é um escoamento paralelo, ou seja, é um vento que existe entre as isóbaras, vocês estão vendo elas aí, as isóbaras, embaixo, 994, 996, 998. O vento ali entre essas isóbaras existe, tá? No qual a força de gradiente de pressão é balanceada pela força de Coriolis. Vocês estão vendo que existe, então, o vento geostrófico, ele é, na verdade, o balanço entre duas forças. Quem? Força de Coriolis e força de gradiente de pressão, tá? Ele ocorre nessa direção. Isso aqui, gente, é só para vocês saberem o que é. Ninguém precisa decorar isso, não, tá? Por quê? Vocês vão ver que em micrometeorologia a gente vai negligenciar muita coisa que eu estou falando aqui. O que eu estou falando aqui é em termos de movimentos gerais da atmosfera, tá? A atmosfera inteira, como ela se movimenta. Então, a gente viu nessa aula, né, parte dessas informações, e aí eu peço que vocês estudem, leiam, peguem livros básicos de meteorologia, né, que tem muito sobre esse assunto, e dê uma revisada. Então, como é que os movimentos atmosféricos eles ocorrem? Tanto por flutuabilidade, em termos de movimentos verticais, tanto por diferença de pressão na horizontal, né? Porque a pressão ela varia na vertical e na horizontal. Então, basicamente, os movimentos atmosféricos
Eles são regidos por movimentos verticais, por conta da flutuabilidade, que é a questão de maior densidade, menor densidade, tá? E na horizontal, por diferença de pressão. O vento, ele vai de uma região, ou seja, as parcelas de ar se movimentam numa região de alta pressão para uma região de baixa pressão, tá bom? Então, existem toda a questão da dinâmica dos fluidos envolvida nos movimentos atmosféricos, porque o ar, a atmosfera é um fluido. Então, ela tem que respeitar as leis da dinâmica do fluido. Tá? Além disso, existe a questão do ponto referencial. Quando a gente começa a estudar a movimentação de partículas dentro da atmosfera, a gente tem que ter um referencial. Nosso referencial é a Terra. A gente não pode esquecer que a Terra gira ao redor do seu próprio eixo. Então, existem duas forças atuantes por conta disso. A força de Coriolis e a força centrípeta. Então, a gente tem que ir começando a relacionar isso, porque depois a gente vai ver que para micrometeorologia muita coisa a gente vai negligenciar, tá bom? Então, esse é o fechamento da primeira unidade. Espero que vocês agora sentem com calma e deem uma estudada nisso aí. Qualquer dúvida, me manda e-mail, tá bom? Até mais!